Então vamos lá, né? Vamos tentar demonstrar que eu posso usar a mesma cara da equação de Lagrange para uma lagrangiana transformada por uma transformação de ponto, né? Então, a nossa lagrangiana original, ela dependia de Q ponto e do tempo. E a equação de Lagrange original tinha as derivadas parciais da lagrangiana em função de Q e Q ponto, né? Daí eu faço uma transformação de ponto, uma nova variável U, que é uma função conhecida de Q, né? E aí U ponto, veja, isso aqui já é uma coisa nova. Se U é o f de Q, o U ponto é df de Q ponto, regra da cadeia, né? Derivada de U em função do tempo, U ponto, é a derivada de f em função de Q, derivada de Q em função do tempo, regra da cadeia de derivadas, né? E aí a lagrangiana transformada passa a ser uma função L de U, U ponto e tempo, como a gente viu no exemplo da cicloide, né, no item B do exercício 4, certo? Que a gente acabou de fazer, que era esse exercício aqui. Eu transformei a lagrangiana original, que dependia de uma variável θ ponto, coordenada θ, né? Para uma lagrangiana que depende de U e U ponto, uma nova coordenada generalizada. Tudo bem? O que eu quero fazer então é escrever as derivadas parciais del del Q e del Q ponto em termos de U ponto e U, sempre pensando que a lagrangiana agora está escrita em função de U, U ponto e tempo. Tá? Aqui a gente usa a regra da cadeia de derivadas de funções de várias variáveis. Ó. Del del Q ponto tem que ser igual ao del U del Q ponto, que del U é a primeira variável da função L aqui. Então, del del Q ponto é igual ao del U del Q ponto, mais del del U ponto, que é a segunda variável, del U ponto del Q ponto, mais del del T, que é a terceira variável, del T del Q ponto. Tá? É assim que eu uso a regra da cadeia de funções de várias variáveis. Tá? Agora vamos ver o que eu consigo já simplificar nessa relação. Em primeiro lugar, del U del Q ponto é zero. Por quê? Porque U é uma função só de Q, não depende de Q ponto. A transformação de ponto é uma transformação de Q para U ou de U para Q. Né? O Q ponto não aparece aqui, então a derivada de U em relação ao Q ponto é zero. U não depende de Q ponto, isso aqui é zero. Da mesma maneira, o tempo é uma variável independente, né? O tempo, então, del T, del Q ponto não faz sentido, isso é zero. Né? A outra derivada que aparece aqui é o del U ponto, del Q ponto. E aí eu uso essa relação aqui. O ponto é o del F del Q, Q ponto. Né? Então eu tenho que derivar isso aqui de forma parcial, derivada parcial, em relação ao Q ponto. Bom, o Q ponto aparece aqui, ó. Del F del Q não depende de Q ponto, né? U é uma função de Q. Então df de Q é uma função de Q também, não depende de Q ponto. Portanto, o del F, del U ponto del Q ponto é simplesmente igual ao df de Q, né? Del U ponto de Q ponto é o df de Q, que está aqui. Portanto, né, eu posso escrever del L del Q ponto é simplesmente o del L del U ponto df de Q. Se vocês não entenderem esse ponto, dá uma pensada. E se continuar não entendendo, conversa comigo, conversa com o monitor, com o Eduardo, tá? Mas não é tão difícil assim de entender, eu suponho. Bom, eu achei então a derivada del L del Q ponto. Eu preciso agora achar a derivada em relação ao tempo disso, porque aparece dt de del L del Q ponto na equação de Lagrange, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Ó. ddt de del L del Q ponto é usando a regra do produto, da derivada de um produto, né? É a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, a derivada do primeiro é ddt del L del U ponto. E aí, vezes o segundo, df dq. Mais o primeiro, del L del U ponto, derivada do segundo. Derivada de df dq em relação ao tempo é d2f dq2 e aí vezes dq dt, que é o q ponto. Regra da cadeia, para achar essa derivada. Tá? ddt de df dq é d2f dq2 dq dt, que é o q ponto. Tá? Então essa daqui é a primeira parte que aparece na equação de Lagrange. Veja que do lado direito dessa equação aqui só aparecem coisas que eu conheço. Tá? Vamos lá para a segunda parte, que é achar a derivada del L del Q. Vamos aqui, ó. Não, se L é uma função de U, U ponto e tempo, novamente eu escrevo del L del Q usando a regra
da cadeia de funções de várias variáveis. DL e DLQ é o del L, del U, del Q, mais del L, del U ponto, del Q, mais del L, del T, del Q. De novo, esse aqui, o del T, del Q, eu já posso dizer que é zero, mas os outros dois eu tenho que agora identificar. Bom, U é igual a F de Q, então del U, del Q é o df de Q, certo? Isso aqui é simples. Agora eu tenho que achar o del U ponto, del Q. Mas o U ponto é df de Q, Q ponto. Então o del U ponto, del Q é a derivada disso em relação a Q. Então é o del d2f de Q2, derivada segunda disso, né? Q ponto, nesse caso o Q ponto é uma constante que multiplica, porque a derivada é parcial em relação a Q, né? Então del U ponto, del Q é o del 2f del Q2 vezes a constante para Q ponto, né? Q ponto é constante em relação a Q. Para fins de derivada parcial, óbvio, né? Então, usando essas duas derivadas parciais que eu acabei de encontrar, e essa aqui colocando igual a zero, eu escrevo assim, del L, del Q é o del L, del U df de Q, mais del L, del U ponto, d2f de Q2, Q ponto, tá? Essa equação eu vou chamar de 2, assim como eu tinha chamado essa primeira aqui de 1, né? E aí eu jogo tudo isso, 1 e 2, na equação de Lagrange original, que é essa daqui, né? Em função ainda de Q e Q ponto, mas eu acabei de encontrar o del L, del Q ponto e o del L, del Q. E, inclusive eu achei o ddt de del L, del Q ponto, que é a equação 1, e o del L, del Q é a equação 2. Substituindo tudo isso na equação de Lagrange original, é o que eu fiz nessa equação aqui, ó, ddt, blá 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 blá, e aí eu percebo que existem dois termos idênticos. Os dois termos que aparecem aqui antes na equação 1, esse termo aqui, o último, e o último termo da equação 2. Eles são iguais com sinais opostos. Então eu posso cancelar os dois e sobra isso aqui que eu já coloquei em evidência, o df de Q. Sobra esse termo que tem o df de Q, menos esse daqui que também tem o df de Q. Então eu ponho em evidência e sobra esse produto de duas equações. Bom, desde que df de Q não seja identicamente zero, né? Ou seja, desde que essa função f não seja uma constante, né? Para que df de Q seja zero, se essa função f não é uma constante, df de Q não é identicamente zero. Então, a única solução para que esse produto seja zero é que a primeira parte, que é essa daqui, seja zero. E isso termina com a demonstração, né? A cara da equação de Lagrange é a mesma da equação de Lagrange original. É só trocar o Q e o Q ponto por o U e o U ponto. Não muda nada, né? Na equação de Lagrange, tá? Isso significa que a equação de Lagrange é invariante sob uma transformação de ponto, ok? Ela tem a mesma cara, significa, né? Algo ser invariante é que ela não muda de aparência sob alguma transformação, tá? Então tá aí a demonstração. Então realmente eu posso usar a equação de Lagrange em qualquer situação, ela tem sempre a mesma cara. E agora eu vou voltar para o exercício 4 para mostrar a solução final do exercício, tá? Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo. Então por enquanto é isso, até a próxima daqui a pouco.